Oi, pessoal, vamos começar com a parte 2 da teoria comportamental. Sim. A gente vai dar sequência à explicação do vídeo um. E eu vou tentar ser o mais sucinta possível também, porque ninguém quer ficar 2 anos aí assistindo o vídeo, né? Então, vamos começar. Vamos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o subproduto do reforçamento intrínseco e extrínseco, né? Intrínseco internos, extrínsecos reforçamentos de fora que reforçam o quê? Um comportamento, né? E não uma pessoa, não um indivíduo. Quando a gente fala aqui de topografia da resposta, a gente está falando da forma dessa resposta. Fica mais claro quando você vê um gráfico sobre estímulo e resposta e você vai vendo a variação, tá? Mas quando eu falo topografia de resposta, é a forma dessa resposta, a variação dessa resposta. Né? No reforçamento intrínseco, pode haver variabilidade. E no reforçamento extrínseco, a gente fala que tem uma resposta estereotipada, né? Quando ela é repetitiva. Então aqui que ela sempre se repete. Situação em que a resposta ocorre, né? No reforçamento intrínseco, em qualquer situação em que pode haver reforçamento. No reforçamento extrínseco, apenas na situação em que foi reforçada. A manutenção do responder, né? No reforçamento intrínseco. Enquanto houver reforçamento, eu acho que faltou acento embaixo do reforçamento, né? Coloquem a cedilha embaixo de reforçamento. E reforçamento extrínseco depende da presença da fonte adicional do reforço. Quando a gente fala a quem atende imediatamente, no reforçamento intrínseco, a quem atende ao sujeito, e no reforçamento extrínseco ao agente reforçador. Se você está reforçando alguma ação, é porque você quer que aquele sujeito ele apresente determinado comportamento, né? No sentido de controlar essa resposta. E o que acontece? O reforçamento extrínseco ele pode gerar contra-controle. É quando a pessoa que está sofrendo o controle ela aprende que ela tem que emitir um tipo de resposta. Tá? Então é um jeito de você burlar, de você evitar ser controlado. Você, a pessoa que está tentando te controlar, ela acredita que ela está te controlando, você emite a resposta, mas na verdade você só está emitindo pra ela achar que ela está te controlando, mas na verdade não é isso, né? Quando a mãe manda o filho arrumar a cama e o filho fala, eu já arrumei, né? É só pra mãe não ficar mandando esse filho arrumar a cama, mesmo que ele não tenha arrumado. Então ele tá burlando aí esses pedidos da mãe, né, que vão ficar ocorrendo. Vai arrumar sua cama, vai arrumar sua cama, tá? A análise do comportamento, então, ela tem três eixos, né? Ela tem o trabalho conceitual, filosófico, ela tem as pesquisas empíricas e ela tem o trabalho de intervenção, que esse é o objetivo, né, do psicólogo, do analista do comportamento e de todo psicólogo que é promover uma intervenção, né? Ou pelo menos, no caso, quando ele identifica um problema, né? Não vamos falar problema, tá? Quando ele identifica determinado comportamento e está causando determinado sofrimento, ele sugere uma intervenção. Então, reforçador, ele é um termo que se refere à consequência de uma resposta que torna essa resposta mais forte, né? Ou provável de voltar a acontecer. Pode ser que ela não volte, mas pelo menos ela é provável de voltar a acontecer. Você está reforçando essa resposta. A gente vai falar um pouquinho de respostas e eventos subsequentes. Contiguidade e contingência, né? Qual é a diferença desses dois termos? Relações operantes são respostas que produzem alterações no ambiente e são sensíveis a isso, né? O ambiente é sensível a essa resposta.
E aí, quando a gente fala de alteração, a gente está falando de consequência, né? Que são eventos subsequentes produzidos pelo respondente. Nesse sentido, subsequente são eventos que seguem uma resposta, mas não foram produzidos por ela. Eles não foram produzidos pela resposta, geralmente é produzido pelo estímulo, tá? Então, quando você pensa em estímulo-resposta, pensa sempre no subsequente, né? Na consequência produzida pelo estímulo. Relação de resposta e evento é uma relação temporal. O evento vem depois, segue a resposta. Tá? Qual é a diferença entre contiguidade e contingência? Contingência é uma mudança ambiental que segue a resposta e é produto dela. Quando uma coisa leva a outra, tá? Você tá no modo operante, né? Você sofre um estímulo, gera uma resposta e essa resposta modifica o meio. E sim, ela modifica o meio, tá? Então uma coisa leva a outra. Quando eu falei do exemplo do vídeo anterior, o namorado chama a namorada de gorda, ela dá um tapa na cara dele, né? O estímulo foi o ambiente, que foi o namorado chamando a namorada de gorda, a namorada é o sujeito. Ela causou uma mudança ambiental? Sim. E a resposta foi fruto do estímulo. Então, sim, uma coisa leva a outra. Então, isso é um evento de contingência. Agora, quando a gente fala de contiguidade, né? São relações meramente temporais entre a resposta e os eventos que a seguem. Só que existe uma relação só temporal. Só que uma coisa não leva a outra, tipo superstições, tá? A gente tem um exemplo bem claro disso, que é comportamento supersticioso. Você acha que se você usar uma meia da sorte, você vai tirar 10 na prova. E, na verdade, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, né? Mas toda vez que você usa aquela meia, você tira uma nota boa. Então, às vezes, você acaba assimilando que sim, uma coisa leva a outra, mas na verdade não. Você não tá alterando o ambiente, ele não é sensível a isso, tá? Não tá acontecendo nada. Mas só pela questão de temporalidade, né, dessa questão de você receber uma resposta em relação a esse suposto estímulo que você está dando ao ambiente, te faz acreditar nisso, tá? Então a gente pode falar que isso gera efeitos comportamentais. Então é uma relação de contiguidade. Quando a gente está falando de modo causal de seleção por consequência e explicação do comportamento, a gente tem 3 níveis de seleção, né? A filogenética, que são os herdados hereditariamente. Ontogenético, né? Que é a história individual de cada um. E a seleção cultural, né? Que é tipicamente humano, que envolve o materialismo histórico, né? Passado de cultura, uma coisa que tá onde você está inserido, na unidade onde você está inserida, tanto dentro de casa quanto no país onde você vive, enfim. Né? Tem até uma frase que diz: a seleção natural nos dá o organismo, o condicionamento operante nos dá a pessoa e a evolução de culturas nos dá o self. O self é o eu, né? Da formação desse indivíduo. Nenhum tipo de reducionismo é permitido. E o comportamento é uma cadeia de aprendizagens ao longo da vida, consciente ou inconsciente, tá? Então, é bem interessante isso. Filogenética, a gente pode lembrar do reficofage, sabe? Da biologia, do ensino médio, né? O filo, né? A questão herdada mesmo. É bem interessante. A gente vai falar um pouquinho de aprendizagem pelas consequências, né? O reforço, eu sei que tá bem apagado aqui, porque eu passei um lápis neon aqui em cima da caneta neon e ficou apagado, mas aí no começo tá escrito comportamento operante, né? Então, abre parênteses, tem um R e uma setinha pro C, né? Então, a gente tem uma resposta que gera
É uma consequência, tá? Então é isso que está escrito no começo. Aí embaixo está escrito comportamento que modifica, que opera sobre o ambiente e é afetado por suas modificações. Né? O exemplo aqui que a gente vai dar é quando a gente fala, quando falamos, modificamos o comportamento de outra pessoa. No caso, sim, é um dos exemplos, né? Quando você... Pegando o exemplo lá do namorado que fala pra namorada que ela está gorda. Né? Isso pode modificar o comportamento dessa namorada e, como consequência disso, ela vai tentar fazer uma dieta, né? Pode ser. Aí, reforço, que vem na sequência, é o aumento da frequência de resposta. É um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer. Tá? Você vai reforçar para que o comportamento ocorra novamente. Aqui ele dá o exemplo, né, de quando fazemos um pedido ou damos ordens, por exemplo, e somos atendidos, a chance de pedirmos ou ordenarmos algo novamente aumenta. Né? Como eu falei lá do reforço intrínseco lá de você pedir alguma coisa na cantina, de você ir lá e comprar um lanche, por exemplo, e alguém te atender. Quando alguém não te atende, você tende a não ter esse comportamento de ir até a cantina reforçado, né? Os tipos de reforço, a gente tem aqui o exemplo de reforço natural e arbitrário. Natural é intrínseco. O exemplo aqui é se você não estudar, então você não será ninguém na vida, né? Você vai estudar para ser alguém na vida, vai estudar para adquirir conhecimento, e quando você pensa num reforço arbitrário, você vai pensar em alguém de fora tentando reforçar esse seu comportamento. Desculpa. Então, o fator de reforçamento arbitrário é quando alguém, né, que é um fator extrínseco, alguém de fora vai tentar reforçar esse comportamento de estudar. Por exemplo, quando, se você estudar, então ganha chocolate. Alguém vai te dar chocolate toda vez que você estuda e isso vai te fazer estudar. Né? A gente sabe que os naturais são reforçamentos que perduram mais. Arbitrário, nem tanto. O reforço ele pode diminuir a frequência de outros comportamentos e ele pode diminuir a variabilidade na topografia, né, na forma da resposta do comportamento reforçado. Isso é quando a gente olha gráficos e dá para perceber. Eu vou conseguir... Eu acho que eu tenho um gráfico para mostrar a respeito disso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre extinção no conceito geral e depois a gente vai focar na extinção operante, né? A extinção é a ruptura da relação resposta-reforço, tá? Então a gente tem a alteração do responder, ele leva em conta a história do reforçamento, né? São as experiências anteriores de extinção. Número de respostas reforçadas, critério para apresentação do reforço. E os efeitos da extinção são aumentar a frequência da resposta, aumento da variabilidade de resposta, respostas emocionais e parar a resposta. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei sobre o namorado falar pra namorada que ela tá gorda, ela vira e dá um tapa nele, tá? Você tem um comportamento operante, né? Esse tapa na cara modificou lá o meio e o ambiente foi afetado por essa modificação. E aí a namorada, ela fala assim, ela pensa com ela, eu não vou mais ficar com essa pessoa porque não é legal uma pessoa ficar te chamando de gorda, né? O que isso tem a ver com a nossa relação? E aí ela decide parar de responder o namorado, ela decide parar de receber mensagem do namorado, ela decide romper com esse namorado. E aí o namorado não aceita. E aí ele fica mandando mensagem, fica tentando cercar a pessoa.
Aí, então, o fato dela tentar tornar extinta essa relação vai aumentar a frequência da resposta do meio, certo? Desse indivíduo. Então, vai aumentar a variabilidade da resposta, né? Ele vai ter respostas emocionais, né? Geralmente a pessoa fica frustrada, a pessoa fica irritada. No caso do moço aí, né, da pessoa, do namorado. E depois ele vai simplesmente parar de mandar mensagem para ela, simplesmente vai tentar parar de entrar em contato com ela e simplesmente a ação vai ser extinta, né? Então a gente tá aqui na extinção operante. É o que deveria estar escrito nessa parte rosa, que foi apagada pelo lápis neon da mesma cor, né? Na inteligência suprema, nesse caso, da minha parte, né? Então eu não percebi isso, né? Mas tudo bem. A extinção operante é a suspensão de uma consequência reforçadora anteriormente produzida por um comportamento. Tem como efeito o retorno da frequência do comportamento ao seu nível operante, né? Um exemplo seria se nosso pedido e nossas ordens não forem atendidos, provavelmente sua emissão cessará. No caso lá, como os pedidos do namorado, do exemplo que eu dei, não foram atendidos, a namorada simplesmente terminou com ele, decidiu extinguir a relação lá. Depois do processo, a relação vai se extinguir. No caso do exemplo lá da cantina de lanche, se a mulher não te atender, você vai repetir o comportamento várias vezes de ir lá tentar comprar o lanche, não vai conseguir, a pessoa não vai te atender e aí você vai parar de ir lá, então você tá extinguindo esse comportamento de ir lá comprar o lanche. Acho que ficou bom, né? Aqui a gente tem um gráfico sobre a resistência à extinção, né? Então a gente tem o número de respostas e aqui a seção experimental. O nível operante, então, é sem o estímulo, né? O reforço é quando você estimula essa resposta a acontecer, a voltar a acontecer com mais frequência, né? E aí a extinção, quando você para de reforçar, você volta ao nível operante, ou seja, antes de reforçar essa resposta, né? Fatores que influenciam a resistência à extinção seriam o número de reforços anteriores, a história da aprendizagem, custo da resposta e esquema de reforçamento, né? Quando um comportamento às vezes é reforçado e às vezes não é, ele se tornará bem mais resistente à extinção do que um comportamento continuado, né? Que a gente chama de CRF, né? Reforço contínuo. Quando você reforça mais ou menos aquele comportamento, no gráfico você vê que você tem muito mais resistência para extinguir aquele processo de ação lá, aquela resposta. E o custo da resposta também. No caso, o livro fala sobre pessoas que prestam vestibulares concorridos, como, por exemplo, medicina. O que faz uma pessoa prestar várias vezes seria o objetivo, né? Alcançar um objetivo, traz alguma questão para essa pessoa. Mas o que a pessoa vai ter uma resistência e a extinção de continuar prestando seria o custo da resposta, né? Às vezes não é tão custoso para ela. Às vezes é muito custoso para ela interromper esse processo, né? Aí a gente agora tem os efeitos da extinção, que é o aumento na frequência da resposta no início do processo de extinção, né? Então, de vez de diminuir, aumenta consideravelmente. Aumento da variabilidade da topografia, da forma da resposta. Isso a gente vê melhor no gráfico. Você vê, é um gráfico que ele aumenta, né? Se você vê o eixo, por exemplo, no eixo Y você tem o número de respostas e no X você tem extinção. Quando você começa a aumentar a extinção, você começa a aumentar a resposta também, porque ela aumenta a frequência. Então você tem um aumento da variabilidade da topografia da resposta, ela é variável, ela não é contínua. E você tem a iniciação de respostas emocionais, raiva, ansiedade, irritação, frustração, tá? Então é isso.
Agora a gente vai entrar no processo de modelagem, que é bem rapidinho também. Se a gente pegar a modelagem como sinônimo de moldar algo, né? Aqui, no livro tá uma técnica usada para se ensinar um comportamento novo por meio de um reforço diferencial de aproximações sucessivas do comportamento-alvo. Então, você, por exemplo, está ensinando um bebê a falar, e aí ele começa a balbuciar e você vai reforçando esse comportamento do bebê e pouco a pouco ele vai melhorando o jeito como ele vai falar, até ele conseguir falar a palavra que você deseja, né? Atingir esse objetivo. Então, ele tá aprendendo a falar mamãe, ele começa a falar mã. E aí, toda vez que ele fala mã, a mãe bate palma, faz uma festa. E aí, depois de um tempo, falar mã sozinho não vai fazer essa mãe ficar feliz. Então, o bebê vai tentando se modificar e ela vai tentando reforçar essas modificações até que ele chegue no comportamento-alvo, que é falar mamãe. A faculdade faz muito isso, as escolas fazem, né, que utiliza o método de modelagem planejada. E então aquela questão assim do aluno que ele tá aprendendo, ele vai errando, o professor vai estimulando ele a continuar perguntando, vai estimulando ele a continuar estudando e até que ele chegue numa definição muito próxima àquilo que o professor tentou passar. Isso significa que ele aprendeu a matéria, que ele, enfim, atingiu esse objetivo. Aqui eu coloquei a diferença entre comportamento respondente e comportamento operante. No respondente você tem o estímulo e a resposta. Uma alteração no ambiente inicia uma resposta do organismo. Beleza. E o comportamento operante, a gente tem a resposta e a consequência, né? Uma resposta emitida pelo organismo produz uma alteração no ambiente, certo? Uma questão sobre modelagem. Modelagem só é modelagem, né? Quando você está analisando um caso, se você tiver reforço diferencial mais aproximações sucessivas. Se só envolver uma dessas questões, só é reforçamento. Mas é um reforçamento, sem ser desses dois, não é um reforçamento do tipo modelagem, porque modelagem é um tipo de reforçamento, mas é um reforçamento do tipo modelagem. Né? Então, se só tiver um dos dois, só é reforçamento. E reforçamento diferencial é o reforço de algumas respostas e não de outras, né? Você seleciona as respostas que você quer. No caso do bebê, o bebê tá falando mãe, e aí ele muda pra gu, entendeu? Então você vai selecionar o comportamento que você quer para chegar no objetivo final, que é falar mamãe. As aproximações sucessivas é a mudança gradual de critérios para o reforço, né? Propriedades da resposta, topografia, força, duração, latência, direção. Inicia com respostas que têm alguma semelhança, ou seja, pré-requisito para a resposta-alvo. Sim, você está selecionando o tipo de resposta que você quer, tá? Por isso você está reforçando por aproximações sucessivas. Então, isso faz com que seja um reforçamento do tipo modelagem. O reforçamento de respostas próximas, afinal, produz emissões de respostas ainda mais semelhantes à esperada. A variabilidade comportamental torna possível o processo de modelagem. É isso que os pedagogos fazem com os alunos que estão aprendendo. É isso que a sociedade também faz. Ela tenta modelar esse indivíduo para que ele obedeça as regras, para que ele se comporte de determinada maneira. Né? Você tenta ter reforços sociais selecionados e aproximações sucessivas, né? Então, procedimento muito útil para a prática clínica, pois pode ocasionar dois tipos de mudança comportamental, né? A aquisição de novas respostas e aprimoramento de um repertório pré-existente. E é isso. Eu vou parar por aqui. Então, muito obrigada por assistirem os vídeos. Espero que ajude
E é isso. Tchau, tchau, até a próxima.